É porque eu sou. Isso. Deu. Senhor, meu Deus, peço humildemente que venhamos a compreender o estudo do Evangelho que se inicia neste momento. Agradeço imensamente pelo final de semana, pela vida, por tudo, pela chuva, pelo ar, por termos hoje a Marili conosco, pela Marcela e a Marlise. Logo, logo a Sandrinha vai conseguir ouvir. E todos aqueles que não puderam, que esse estudo chegue no coração de todos aqueles que precisam. Gratidão por tudo. Agradeço aos irmãos que estão conosco neste momento, pela nossa irmã Elizabeth, que está no comando, junto com a Marlise, para cada vez mais para que venhamos a compreender o evangelho tão importante que é em nossas vidas. Gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado Santificado seja o seja o teu vosso nome. nome. Venha a nós o Venha a vosso reino. nós o vosso reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra terra como como nos nos céus. céus. O pão O nosso pão nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Ok, então vamos lá, né? Vamos lá. Qual é o objetivo, né? Já fizemos lá a introdução, né? A parte um, né? E Então vamos entrar agora na parte 2, né? Que fala sobre a autoridade da doutrina espírita, né? A gente até começou a achou ler aí? uma parte, né? Liz, Sim. não sei Achou se aí, entrou. Marili? Já, peraí, é capítulo da Isso, Ó, na esse aqui, ó. introdução. A introdução mesmo. introdução, ó. Isso, a introdução tem a parte um. Aí tu Tá, continua, tem a parte 2 dentro da Tem a introdução parte mesmo. da certo. introdução. A autoridade da doutrina espírita. Achou? Tarana. Pode ler. Aham. Página 19, tá no meu. 19. Deixa eu ver. É. É bem no início, Marili. Uhum. 19. Aqui que eu acho que o meu é diferente um pouquinho, né? Não sei. Aham, por isso, olha, bem no início tu vai encontrar a introdução. Sim, Uhum. tá na introdução. Estudo, introdução ao estudo espírita. Daí tem um, Isso. tá. Objetivo da obra. E agora é o 2. Aí tu continua mais umas duas, três páginas, aí tem a autoridade da doutrina. Pode ir lendo que daí se eu não achar aqui, depois eu acho, tá? Mas é importante eu escutar, porque eu Não, não estou achando, tranquilo. Tá, tá? Eu não estou Tá, tá, achando. tranquilo. começa aí, Marcelo. Tá? Vai lá, a Marcela começa então. Lembra onde nós paramos, Marcela? Lembro. Tá. São, pois, em realidade, os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam Ah, aceito. tá. Ao Tá, tá. passo que ao É, se juntavam. Marili, Hum, só um minutinho. A gente tinha parado no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo desse capítulo. São, pois, os próprios espíritos. Isso, né, Marcelo? Isso.
Você No quer voltar, terceiro Marlene? parágrafo, o meu começa com a universalidade. É o início? Não, Ali, o primeiro que é ser a doutrina espírita, daí o segundo esse, diz a esse é nova. o primeiro. Vamos começar por aqui de volta? Pode ser. O primeiro, Então, Eu acho que é melhor, vai ser também melhor. acho. Volta aqui, Marcela, porque nós lemos só semana passada, né? Eu acho que vai ser melhor. tá bom. Isso aí, Se, Marcela. se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão fundada de possuir, só para si, a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido seus ensinos, em admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade, quando muito poderia convencer as pessoas de seu meio, poderia ter seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todo mundo. Uhum. Exatamente. É aquilo, né? Por mais que Kardec tenha feito tudo, a palavra não estava, não era uma criação dele, né? Lembra que a gente comentou, né? Porque por Quantas mais cartas? que eu tenha algumas ideias, a minha ideia sempre vai ser pequena, né? Diante do Uhum. todo. E ele tinha Sim, assim, uma concepção muito ampla, porque exatamente porque ele foi buscar, né, as perguntas e principalmente as respostas, né, de uma forma muito ampla, né? Ele foi buscar essa autoridade, né? E e é recebeu bastante aquilo, né? cartas O... no filme. Oi, Marcela. Assistiu o filme? Quantas cartas ele recebeu? Meu Deus do Tu céu! assistiu, que legal. Isso. Que bom que você assistiu Kardec. Você fica imaginando, né? Então, para ele ter certeza de responder a primeira pergunta, então a carta ia lá de navio, né? Que não é o WhatsApp que nem nós temos agora. Ia lá de navio, dava a volta. Aí ele mandava a pergunta. Até a carta voltar. Meu Deus, que paciência. Ao tempo, a Olha o tempo. paciência. E lembrando, né, quando E- ele fazia as perguntas, ele jogava e tinha uma régua, né, uma métrica, né? Então, as que estavam É, muito dispares, que ficavam nas pontas, ele descartava, ele ficava sempre com aquela que estava central, as que eram mais comuns, que eram mais iguais, né? Que tinham sim, respostas mais similares, né? sim. Senão ia ficar muito difícil, né? Uhum, sim, sim. Alguém Vamos. quer continuar? Ah, eu tô indo pelos quadradinhos. Agora é a Marili lá, ó. Quer ler, Marili? Os Tá, quadradinhos mas de deixa cada um é eu falar diferente. que eu não estava achando, sabe? Eu estava no, ó, tava nesse. Eu estava Ah, procurando, Ah, tá. mas não era para procurar. tá. É o Então, aqui, Evangelho. daí agora deixa eu ver Quis aqui, vamos Deus. localizar. Autoridade da doutrina espírita, controle universal, é isso? Isso, no segundo Isso. parágrafo. Ah, tá. Se não, são, pois, isso? É, Não, peraí. quis Deus que a Deus nova quis que a nova revelação. revelação. Eu Ah, tá, começo tá. então. Pode... Ou tu achou? Ok, Ach- Achou? achei. Ah, então Deus tá. Então quis, leia. Deus quis que a nova renovação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer em massas. Podem-se queimar os livros, mas não pode-se queimar os espíritos. Ora, queime-se todos os livros e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável pelo fato mesmo que
desculpa, mesmo que ela não está sobre a terra, mas surge de toda parte e a cada um pode aurir. Na Uhum. falta dos homens para propagá-la, haverão sempre os espíritos que alcançam todo o mundo em que ninguém pode atingir. É isso, né? Isso. Continua? Pode continuar até o ponto final. Tá certo. São, pois, em realidade, os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não Então, tivesse, se aqui, ó, não tivesse, até vamos conversar um pouquinho, né? Até ele tá, fala lá no início, né, que uma forma mais rápida e mais autêntica, né? E a gente aqui questionando a forma como foi, porque era o mais rápido no momento, né? É, Lembrando que tudo vai de acordo. E isso também deu tempo, né? E para o Kardec poder estudar, para poder olhar, para poder preparar, para poder, né? Ir sim. caminhando cada passo com muita orientação e com muita dedicação, né? Fazendo E todos os. eu Diga, percebi assim que é uma cautela muito grande também, né? muito. Porque se nós, quando alguém faz uma pergunta para nós responder, nós vamos, fazemos orações, ficamos inseguros, imagine ele para escrever, para ensinar uma doutrina, Uhum, algo que não existia. Então ele teve muita cautela também, né, para muita. separar, né? Muita cautela. Por isso que ele aplicou, né, toda a metodologia, né, que se usa com a ciência, né? A metodologia científica foi essa mesma metodologia que ele aplicou dentro das perguntas, né, para formular os livros, né? E aqui também, ó, quando ele fala assim, aqui, ó, um homem pode ser iludido, né? Pode iludir a si mesmo. Mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem ou ouvem a mesma coisa, né? Então, eu posso ter uma fala, eu posso, né, me iludir, mas aí convencer a muitos é difícil. E há quanto tempo faz já que a doutrina está aí, né? Sendo espalhada, sendo lida, né? Sendo ah, sentida, percebida, estudada e ampliada cada vez mais, né? Eu, e a E essa doutrina, você pode ver, é o grande divisor de águas, né? Porque a partir do momento que você começa a estudar, parece que se abre assim, né? Faz vum, Dá, né? E dá uma é o abertura. único assim que a gente, porque dentro das obras básicas de Kardec, dos livros, a gente consegue migrar para outros livros, né? A gente consegue ter um conhecimento Um a mais. Então, embasamento, né? é muito bom. Uhum. Mas lembrando, né, tanto aqui fala, e depois ao longo dos livros a gente também vai ver, a doutrina Aham. espírita ela não está para convencer ninguém, tá? Ela Não, não foi feita para ficar nas esquinas, ela não foi feita para ficar no púlpito, ela não é para plateia, ela não está aqui para convencer ninguém, né? Ela está aqui sim, exatamente para que cada um possa perceber o seu momento, a sua hora, né, de poder interpretar e compreender todos os ensinamentos, né? Porque aquilo nós temos muitas ilusões, né? Então, ao longo do tempo, na medida em que a gente for lendo, for se aperfeiçoando, essas ilusões elas vão caindo. E aí, cada vez mais a gente vai se aprofundando, né, dentro da doutrina. Aquela coisa, quando eu li a primeira vez o Nosso Lar, eu li um livro. Quando eu li a segunda vez, eu li outro livro. E não foi porque o é, livro mudou, né? Foi porque exatamente a minha percepção, o meu conhecimento, né, sobre aquele livro, ele acabou ampliando, ele cresceu. Eu me mudei, eu mudei. Mas o livro é, continuou o mesmo. Mas só que cada vez que eu lia, eu aprofundava e mergulhava mais dentro do livro e fazia cada vez mais links, né? Mais concepções. isso. legal, Muito bom. muito bom Tá? mesmo. Se não Uhum. tivesse havido, senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas.
Todas as nações não o teriam aceito, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda parte, a passo que se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe na sociedade, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos além túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudesse chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as discussões em lugar de apaziguá-las. Uhum, né? Então, E aquilo, né, a que a gente já leu lá no início, né? Ele é independente de todos os credos, né? Eu posso dizer eu sou evangélica, mas acredito nos espíritos, né? Eu posso dizer eu sou a Umbanda é espiritualista, né? Não é espírita, mas ela é espiritualista. Então, isso independe do culto que eu faça, né? Isso já está inerente dentro do ser humano, está inerente já em todos nós, dentro da nossa história quanto humanidade, né? Isso já faz parte nossa, né? Porque se a gente for ver ao longo da história, as comunicações elas já vinham acontecendo, né? Gradativamente, no início ninguém percebia, né? As coisas eram muito confusas, às vezes tinha muita aquela coisa do sobrenatural, né? Do misticismo, até conseguir limpar, tirar tudo isso e conseguir exatamente fazer com que isso fosse uma doutrina, né? Que fosse uma fala, que não fosse só algo, uma brincadeira ou que era alguma coisa do sobrenatural. Então se levou um tempo. E dentro desse tempo foi exatamente o amadurecer do próprio ser humano, né? O nosso amadurecer para que a gente estivesse pronto para receber essa codificação, né? E engraçado que isso também é até hoje, um pouco, as pessoas têm esse preconceito, né, digamos assim, que quando você chega e você fala assim, eu, eu estudo espiritismo, eu sou espírita, elas sempre colocam sempre o ocultismo, aquela coisa, né, que é da magia e está lá e que você pode fazer alguma, como que eu vou dizer assim, alguma interferência na vida dela, sendo que você não é para isso que você fez, não é para isso que você estuda para perceber em você o que você pode ajudar os outros e, através disso, trazer também alguém que está necessitando no mundo espiritual de ajuda, né? Mas as pessoas sempre Mas colocam isso. isso é exatamente o preconceito e o pré-julgamento, né? Porque a pessoa não sabe do que ela está falando e daí pode ter alguma fala nesse sentido, né? Porque o espiritismo mesmo, ele não fala em chamar, né? Ele fala que o telefone toca de lá para cá, né? Aqui não existe o fazer o trabalho, ter oferenda, nada disso. Isso não é espiritismo. Isso tem algumas filosofias espiritualistas que concebem isso. Mas a doutrina espírita não, ela não tem isso, né? Ela é muito singela, ela é muito estudo mesmo. A concepção de que a transformação está dentro de mim, a transformação não está fora. Porque muitas vezes a gente coloca, vamos pegar esse lápis, né? Eu vou colocar, vou dar um poder a esse lápis para que a partir desse momento ele vai me salvar. Ou melhor, Hum. qual a criança que, quando não tem medo na hora de dormir, não puxa o edredom e diz: Ah, agora eu tô tapada, né? E o edredom vai me cobrir, nada vai me Uhum. acontecer. Olha o poder que tem esse edredom, né? Olha o poder que tem esse cobertor, né? Então, é a gente perceber que quem dá o poder à matéria, a essas coisinhas, ao cobertor, ao lápis, ao próprio guia, vamos dizer assim, somos nós, né? É a minha ideia. Mas tem pessoas que às vezes elas não têm o conhecimento e aí acaba colocando os pés pelas mãos, errando muitas vezes, mas tudo bem, porque como a gente disse, né, o espiritismo não está aqui para mudar a cabeça de ninguém,
né? Cada um dentro do seu tempo, a gente só diz ok, tudo bem e deixa passar. E ao longo da história, a gente vai ver que realmente foram queimados livros. Ela entrou dentro das bruxas, né? Da caça às bruxas, né? Mas ela Uhum. sempre se manteve muito íntegra, né? Ela não mudou em função disso tudo, né? Os seus valores, cada vez mais, eles se fortificaram, né? Não enfraqueceram, ficaram cada vez mais fortes. E é dentro disso que daí nós estamos levando o nosso estudo. E é até interessante tu dizer isso, porque é aquilo, quanto mais nós estudamos, né, mais nós temos condições de, quando vir uma fala dessa, a gente dizer, está equivocada. E tudo bem, né? E tudo bem, né? Porque tem. E você tem a certeza, né? Vocês dizem que Exato. caiu a internet, caiu tudo, mas eu voltei. E até aquilo, sabe? Muitas Onde vezes para? assim, ai, para o espiritismo tudo é espírito. Não, Uhum. para o espiritismo, a última opção é o espírito, né? Primeiro passa-se por toda uma É, questão, vamos ver a ciência, vamos ver o anímico, vamos ver várias outras questões. Aí sim, depois que passou por todas as como é que diz, as peneiras, aí sim é o espírito, né? Então não é algo assim, ai, tudo é espírito. você Não, não é, né? Isso é reduzir. assistiu o vídeo? Assistiu o vídeo Não, eu não consegui assistir o vídeo. Ainda não deu do. tempo. Eu vou passar depois. É Tá. muito bom aquele vídeo. Aham. E se enquadra exatamente nisso. Hoje, com o aumento, né? Porque observa, tem tantas casas também, candomblé, umbanda, e assim como foi na evangélica e na católica, agora também, né? Tem a umbanda tal, 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 e o candomblé tal, 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 é Vertentes? uma mistura muito grande, né? Bom, eu não concordo com isso, eu vou montar uma casa assim, que seja assim, assim, assado. Mas dentro do espiritismo, a grande diferença até do nosso caso, que a gente acaba não se enquadrando, não se encaixando mais nos dogmas, isso porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você se libera de todos esses dogmas. Você observa que a responsabilidade de tudo que acontece na vida é minha. Essa encarnação é minha responsabilidade. A influência do outro, do irmão, que pode se aproximar, também é responsabilidade minha, porque é quando a gente abaixa a nossa vibração e a gente dá as pressões para que eles e fiquem ali, né? Sim, Então, tudo é sim, responsabilidade nossa. O conhecimento dá essa liberdade para a gente, né? É sim, muito bom. sim. Aquilo, né? O conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta, né? Às vezes, Eu né? tenho. É. Liberto. Aham. Então, continua. Aonde nós Bom, estamos? antes de continuar, o nosso período é de meia hora. Eu acho pouco tempo, porque até a gente dizer oi, tudo bem, já passou 15 minutos, né? Até a gente descobrir onde que a gente está, já passou o É, restante dos 15 minutos. Então, o que que vocês acham de a gente prolongar eu mais 15 concordo. minutos hoje? Fazer 45, pode ser? Já estamos Sim, aqui? para mim tá ótimo. Então tá. Eu vou Já continuar então estamos na aqui? leitura, tá? Tá. Na Tá. universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa da sua tão rápida propagação, né? A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da Terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, do mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. E aqui lembrando, né, como tu falou, né, essa quantidade, né, de casas e de ideias.
Exatamente porque o homem sou eu, quanto pessoa, que estou fazendo a leitura daquelas escrituras, né? Tá aí, né? Isso, Muitas vezes isso. tem muitas concepções religiosas, né? Que somente uma pessoa tem a palavra, né? É sempre o que ela diz. A leitura da Bíblia é minha a É. partir deste ensinamento. E aí eu não permito que os outros Hum, reflitam sobre aquilo. Aquela questão da fé Bem raciocinada, né? palpite. Eu não reflito sobre aquilo, eu simplesmente engulo e É. aceito aquilo como verdade absoluta. Só que a verdade absoluta está sendo colocada nas mãos de Uhum. uma pessoa tão falível quanto eu mesma, né? Afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundinho, nesse planeta azul, Exatamente. porque nós erramos, né? Estamos errando todos os dias. E é errando que a gente acerta, né? O que importa é ter ali. Errei hoje, tudo bem, mas amanhã eu Exatamente. tento de novo e faço diferente. Se eu não fizer diferente, tem um outro dia. Lógico que a gente não vai ficar eternamente, né? Mas é sempre um galgar de conhecimentos, é um galgar de aprendizados e de oportunidades, né, que estão nos sendo dadas para que a gente possa fazer diferente, né? E aí é onde entra essa filosofia, né? Porque não é uma É pessoa. justamente uma manipulação. Você acha que as pessoas que usam de forma errada, elas fazem como os outros, elas manipulam sobre a visão delas e não exatamente sobre a visão do espiritismo, é isso? Não, o que eu estou falando é Entendi. quanto todas as outras filosofias e religiões, né? Ah, tá. Não Não, mas exatamente o espiritismo. todas juntas. É, É E assim, cada um. qualquer é, uma, independente. E é, mesmo sobre o espiritismo, que a gente sabe que já aconteceu, né? De uma Ah, pessoa dizer, essa é. leitura é minha, essa verdade é minha e essa verdade que vai prevalecer. da Então, minha não doutrina, é da assim. minha igreja, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, assim, a minha igreja, ela conduz assim, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar não sei o quê, você não pode fazer... Isso, E daí todo isso, mundo pega aquilo como a verdade absoluta. E todo mundo isso. Como se segue isso, aquela verdade fosse. é, mesmo que não seja, por exemplo, assim, não julgando, obviamente, só dando exemplo, mas quando Sim, você sim, certo. se depara com alguém dessas outras, de uma doutrina, elas são capazes de dizer, ó, se você não fizer isso, você não vai alcançar o céu, porque tem que seguir aquilo Com dos outros. certeza, Eu Sim. com entendi. certeza. Esses tempos eu estava no ônibus e uma menina estava desesperada porque ela estava apaixonada por um rapaz. E Uhum. dentro da doutrina em que ela estava seguindo, ela só poderia namorar e casar com rapazes, com meninos da mesma congregação que ela. Ela não Da poderia ser mesma de igreja. pegar, namorar um outro de uma outra. Quer dizer que eu tenho domínio sobre o coração do outro, sobre o que o outro vai sentir, sobre com quem o outro vai se apaixonar. Olha o poder que é dado, entende? O poder que eu me dou e o poder que as pessoas que estão ao meu redor também me dão, né? Porque elas estão acreditando no que eu estou dizendo, né? Então, isso é perigoso. Isso é muito É, perigoso. Mas a sim, filosofia, a doutrina espírita, ela não tem isso, porque exatamente foram vários espíritos que passaram esse ensinamento e Kardec codificou. Lógico que hoje, né, dentro da, com muita expansão, com muito conhecimento e muitas pessoas falando, acaba tendo muitas coisas dispares, né? E que às vezes a gente precisa sim, prestar sim. atenção, aguçar o ouvido para perceber o que exatamente está sendo dito para não cair também no engodo, né? Aquela questão dos sofistas, né? Não vamos É. através de uma declaração que parece certo, a gente acabar caindo no erro, né? Mas isso Uma, exatamente é o aprendizado, é o conhecimento que vai nos dar condições de poder perceber, né, o que está acontecendo de fato. para mim, na realidade, o espiritismo, ele faz você raciocinar. Quando você começa a perceber determinadas coisas, a gente pode até escutar, você escuta, mas você fala assim, mas peraí, será que é isso mesmo? A gente vai e faz o quê? A gente vai lá, pesquisa, a gente vai lá procurar para ver se aquilo está certo, né? Porque às vezes aquela pessoa pode estar te passando uma informação correta, mas por falta do meu próprio conhecimento, talvez eu vá querer julgar, mas será? Né? Então, por isso que é a grande diferença. Ninguém questiona um pastor, ninguém questiona um Padre, religioso.
da igreja, um padre, um pai de santo. Você chega lá e fala assim: não, pai de santo, olha, isso daqui eu acho que tá aqui, ó, no livro, eu acho que tá. Mas, rapaz do céu, você não tem. E já dentro da doutrina espírita é a fé raciocinada. E isso sempre me chamou demais a atenção, de você poder ter resposta. Porque se você chega para uma pessoa que não pode cortar o cabelo, eu já vi uma pessoa de uma determinada denominação religiosa que não podia depilar a axila, as pernas e tinha uma alergia danada. Vivia passando, sabe? Estava em carne viva embaixo do braço dela. E ela falava assim: não, mas o pastor falou que não pode. Eu falei assim: mas se você retirasse esses pelos da axila, melhoraria a sua urticária? Ela tinha urticária do pelo. Sim. Aí eu fiz uma pergunta para ela, porque ela era muito conhecida minha. Mas você acha que Deus quer isso? Esquece do pastor, eu falei. Você acha que Deus quer isso para você? Então, as pessoas, elas seguem essa fé no homem, não uma fé raciocinada, raciocinar a respeito de Deus mesmo, de ver o que Deus realmente quer de cada um de nós, né? E na realidade, não é ele, é a gente que tem que saber o que quer pra gente, né? Também, também, né? Continuando ali, né? Mas esta não é a Uhum. única vantagem que resulta desta posição excepcional. O Espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja ela pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimentos que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens. Aliás, sabe até menos do que algum deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito, e que seria imprudente aceitá-las ou propagá-las levianamente como verdades absolutas. Ou seja, aqui também já vai um puxão de orelha, né? É. Para a gente poder exatamente conceber e não ir acreditando em qualquer coisa que é falado, né? Ah, isso aqui não é É, água, né? É outra coisa. Como assim, né? Questiona, mas, pergunta, né? é, E esclarece, porque aquilo, a doutrina espírita, a gente tem que ver, em primeiro lugar, a mensagem, né? O que que ela está dizendo, né? Essa mensagem ela tem que ter, se responder dentro dessa moralidade e não simplesmente algo que vá refletir, ter o reflexo do meu ego, das minhas vontades, né? Então, se a gente pegar, ouvir e prestar atenção na mensagem que está sendo dita, a gente pode, a partir daí, saber quem é o espírito que está nos orientando, que está falando, né? Quem está se expressando. E aqui não é nem a questão de saber se é esse ou aquele, porque o nome é o que menos importa, não, mas sim a moralidade deste espírito, tá? sim. Algo, deixa eu ver. Que hora é? Continuamos, porque Agora é isso aqui é 9, longo. 9h10. Tá. Temos 5 minutos. Vocês querem conversar um pouquinho, discutir, debater? E a gente já sabe que foi até aqui. Uhum. Para mim, Francisco, podemos falar, só deixa eu anotar aqui, até onde Eu foi. também estou marcando aqui. Vou anotar eu já sei que é.
É que eu acho que vai terminar, só falta um pedacinho para terminar. Não seria bom terminar esse pedacinho? Pedacinho não, ele é comprido. Ah, tá. É que ele vai para outra página também, tá É, certo. Ele vai para outra ele página. é Não, ele é comprido, ele longo. vai mais umas É, 5 páginas. vai. Uhum. Eu estava olhando aqui também, Vai mais vai umas bem. 5 páginas. Aham. É. Mas Então, lá, né, assim, meninas, vamos ver os pontos, né, que tudo que a gente já leu até agora, né, o que que a gente percebeu, né, que esses Uhum. ensinos, né, eles vieram exatamente de muitos espíritos, não foi um, não foi dois, não foi três, não foram 10, né, foram muito é, mais e que todos eles trouxeram essas informações através dos médios, né, em diferentes lugares do mundo e em diferentes tempos também, tá? No Kardec não ficou preso, ele acabou aplicando tudo isso, né? E quando houvesse essa concordância das mensagens, né, sem que um soubesse do outro, ele ia confirmando a veracidade dessas mensagens. E aí aquilo, né, o que estava muito dispar, ele eliminava e ficava sempre com as ideias principais, né, do centro, vamos dizer assim, né? Aí uhum, eliminando exatamente essa possibilidade de erro, ou um erro individual, né? Ou mesmo de mistificação, né? Que é quando eu falo aquilo que é meu, né? Não exatamente do espírito, né? E a função principal de sim. Kardec, né, não é que ele foi o autor, ele foi o codificador. Ele foi a pessoa que parou e fez todo um trabalho de analisar, de estudar e aplicar vários rigores ali, várias réguas e métricas, né, para poder chegar nesses livros, né, para poder chegar nessa codificação, né? Ele comparou, organizou e, enfim, né, até formasse uma doutrina coerente, né? E aí, Você como imagina, cientista, Kardec aplicou essa mesma metodologia, né, de observar, de organizar todos esses fatos espirituais. Por isso que a gente fala, por mais que seja religião, lembrando sempre, o espiritismo, né, a doutrina espírita, ele é filosofia, ciência e religião. Então não, de não tem religião. uma única base, né? Ele precisa todas essas mensagens estar amparado pelo todas as outras. Senão ela se torna capenga, e não é essa a ideia, né? É Então, algo assim que, algo que, desculpe, cortar, algo que para mim, eu, assim, do estudo, para mim, que eu fui uma pessoa de uma doutrina bem rígida, de uma religião bem rígida, eu costumo dizer que tudo você tira proveito. Eu, das minhas experiências religiosas que eu tive, hoje me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grata às religiões por onde eu passei. Então, eu tive muito aprendizado. E o aprendizado, um dos aprendizados, para mim, que são fundamentais, é aprender a fazer exatamente isso, raciocinar, perguntar, né? Porque às vezes você fala, ai, mas parece uma pergunta tão boba, por que que eu vou perguntar? Mas quando eu comecei a fazer perguntas pequenas para determinados, seria líderes religiosos, eles não tinham resposta. Aí eles falam assim: quando eles não têm resposta, se diz, é o mistério sagrado. Que mistério é esse, meu Deus? Eu ficava, mas por que que o mistério é para. E se você. Mas você sabe? Eu falava assim. Aí eu não aceitava aquela resposta. Aí eu falava, mas você sabe? Não, não sei. Então fala assim: eu não sei a resposta. Então não é um mistério de Deus. Então eu Era sempre para fui muito ir. questionadora. sim. Então, você imagina eu falando com o padre ou com o pastor. Ah, é terrível. E é por isso Ninguém me até que quer. dentro da doutrina, né, a gente vê essa questão progressiva, né? O Isso, entendimento, a verdade, ela vai se abrindo, né, de acordo com o isso. entendimento de cada um. Não é simplesmente abrir uma Exatamente. cachola e enfiar tudo lá dentro, né? Mas não, cada E um, pegar todas as obras e colocar. ele vai subindo cada degrauzinho. E até eu não diria assim questão das obras, porque eu já vi pessoas que leram todas as obras e não Uhum, conseguiram. Por exemplo, uma vez eu passei por uma menina assim, eu li o livro dos médiuns. Ai, tu leu, que legal, né? E ela bem assim, eu li em uma semana, se não me engano, um mês. Eu disse, não, então tu não leu o livro dos médiuns, né? Ler as aham, letras é uma coisa. Agora, compreender, se aprofundar dentro daquilo é outra história, né?
E aí a gente Não, começou a conversar e realmente eu vi que às vezes ficou no raso, né? Não se aprofundou. sim, Então, sim, é o entendimento, a compreensão dessa filosofia, dessa doutrina, e principalmente eu conseguir fazer isso um par com a vida que eu estou levando, né? Porque ela uhum, não é para ser exato, vazia, é para eu trazer aquilo para perto de mim, assim, mas eu estou fazendo isso, né? O que que eu posso mudar? O que que eu posso aplicar disso na minha vida? E aí sim fazendo todas exato, as transformações necessárias, né? exato. Por Tá? isso que o estudo do Evangelho vai ser muito importante para gente. É outra coisa, você lê por ler, né? Ler para. Mas outra coisa é você estudar, né? Você saber que as obras têm esses três fundamentos, é tudo muito importante. É aquilo que eu falei, a minha vida, eu e a Sandra estudando nós duas, a gente ficou 2 horas, né? 2 horas ficamos eu e a Sandra para tentar saber o que que era alma e espírito. Aí a gente ligou para a Marlise, a Marlise em 2 segundos respondeu e a gente chorava de rir. Essa daí virou meme para mim e para a Sandra. Mas é essa grande diferença. Por quê? Porque nós líamos, mas não compreendíamos. Hoje é diferente, É né? diferente. Então aquele momento foi o início do início mesmo para nós duas. Sim, sim. E eu acho interessante essa tua fala de dizer exatamente isso, porque às vezes a gente lê o livro dos Espíritos, lê o livro dos médiuns, mas o Evangelho, ele é a moral de Cristo, né? Então, Exato. eu, né, tenho todo o conhecimento sobre a minha espiritualidade, sobre a minha mediunidade, mas em Uhum, compensação eu não tenho moralidade, né? E tá aí tantos médiuns, né, que andaram aí caindo, vamos dizer assim, né? Ficando de exato. quatro aí frente a todas as problemáticas aí do mundo, porque exatamente a questão moral não foi aplicada, né? Então, Exato. isso é muito importante, né? Não adianta tu ter É, um conhecimento vasto se a tua moralidade é zero. E, né? E é não aquilo, né? resolve Lembrando nada. das histórias que a gente já ouviu, que mais vale um Uhum, com a moralidade enorme, né? E sem o conhecimento, sem ter aprendido, sem ler, pode ser analfabeto, mas se a moralidade dele for alta, não tem para mais ninguém. O poder está com ele, ah, vamos qual dizer foi o assim. livro que nós estávamos conversando que era necessário, o dirigente não foi, alguém não tinha ido na casa espírita, e aí começou um olhar para o outro, o único que realmente poderia iniciar Fazer o trabalho, seria a reunião, era o porteiro que ficava lá na frente. é, Você imagine porque ele dentro de não tinha uma. estrelismo, né? Exatamente, isso tinha que ser ele. Humildade, né? Então, são muitas questões aí que a gente tem que. São. Esse livro, se eu não me engano, é o Aconteceu nas Casas Espírita, mas eu também não tenho certeza, tá? Eu acho que foi esse. Mas também não teria certeza, teria que ler de novo para eu poder É bater o porque eu acabei martelo. de ler aquele do samurai, que, meu Deus, maravilhoso. Alma de Ok. Samurai. Aham. Maravilhoso, muito bom. Então, meninas, 9h17, né? Fizemos aí os 45 minutos, né, Uhum, de leitura, né? Vamos refletir um pouquinho mais daí sobre o que que nós queremos, né? O que que nós, onde nos posicionamos, né? Para sim. dentro dessa doutrina, para que ela possa se abrir cada vez mais, né? E compreender que ela é ação, é prática, né? É. Se a filosofia é o pensamento, né, a ciência é a observação, então essa parte aqui é a prática da gente colocar tudo isso aqui em ação, tá? Para não ser vazia. Afinal de contas, de casa caiada tem bastante por aí, né? Então a gente Uh, saber que a nossa casa está cheia, que o nosso coração está cheio, né? Dessa isso que é o mesma, importante. isso, dessa moralidade, dessa ética, Exatamente. né? Uhum. Ok, algo mais? Acho que só, Só? Algo a por um. declarar, Marcela? Struggle. É, Tô assimilando tudo. É muita Isso aí. informação, né, Marcela? Ainda mais para quem é novo, assim. É ótimo, né? Mas é muita Depois eu informação. leio tudo de novo, sozinha ali, bem. Daí eu vou lendo. Uhum, Aquela ok. É isso. é a terceira vez hoje, porque daí eu li uma vez junto com vocês e outra sozinha, daí agora
de novo. E daí depois do filme eu entendi melhor ainda. Ah, ótimo. E Viu? qualquer coisa vai E- anotando e pode perguntar lá, que daí a gente, o que a gente souber, a gente responde, o que a gente não souber, a gente pergunta para os universitários, É, tá? isso aí. Então vamos lá, vamos fazer a oração final, né? Uhum. Vamos agradecer esse momento pelos espíritos, né, que nos orientaram, que nos guiaram, né, pela irmã Elizabeth, que aqui esteve presente nos guiando, pela essa luz, né, desse discernimento, pela razão que está nos guiando e orientando a nossa fé. Então, que possamos todos nós vivenciar e colocar esse evangelho em prática, né, com o entendimento e com muito, muito, muito amor. E que assim seja. Que assim seja. Meninas, obrigada, tá? E Obrigadão. realmente eu acho que 30 minutos é pouco. Quem quer Eu 45, também levante a acho. mão, né? Não sei, o tempo das pessoas, né? 50 minutos não seria bom? A gente está Né? aumentando aos Ah, poucos, né? Porque a sugestão tinha sido de 30 minutos, né? Então, hoje a gente já aumentou para 45. Então, vamos vendo, né? Como irá. porque assim, eu particularmente, com 45 ou um pouco mais que seja, né, 50 minutos, eu acho que fica mais, assim, você tem mais tempo para falar, para você expor também, né? Você Aham, consegue explicar melhor para a gente também as questões. Eu prefiro um pouco mais. Porque já passamos o final de semana mesmo, já estamos tudo tranquilo, né? aham, aham. Esse horário é um horário bom, que fica, todo mundo já fez os seus afazeres. Tá. Vamos Até eu lá, vou né? Vamos desligar aqui a conversando, pois gravação para a gente poder ir conversando. tá Interromper a bom. gravação. Deu.